Então eu me abro assim só em situações que eu me considero seguro. Eu acho que isso eu preservei até hoje, assim, do meu eu criança, essa pulsão criativa. Eu me adaptei a esse universo metropolitano, sem deixar de ser a pessoa que eu já era, assim. Eu me considero uma pessoa que lida bem com solidões no geral. O rolê dos aplicativos é muito traiçoeiro, né? É um ambiente muito traiçoeiro. Acho que as pessoas têm muito preconceito também. Acho que as pessoas não têm noção do quanto é solitária a experiência de se descobrir uma pessoa LGBTQIA+, numa situação de interior. Eu quis me posicionar como homem gay porque eu não saberia fazer de outro jeito, assim. Como que você encara essa tragédia que aconteceu no Brasil? Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos com a conversa com o músico, compositor e roteirista Benti. Nessa segunda parte do episódio 52, falamos sobre amor e relacionamentos, representatividade, contexto do Brasil atual e muito mais. Para saber mais sobre este e os episódios anteriores, visite nosso site www.almasculina.com.br e acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram @almasculina. Se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Almasculina para mais gente. Nessa primeira parte da conversa, a gente falou sobre referências de masculinidades, sobre música, homofobia, machismo, autoimagem, e eu queria abrir essa segunda parte com o nosso quadro Aspas. Vamos lá? Aspas. Pois eu sou, ou era, uma dessas pessoas que se orgulham de possuir força de vontade, de conseguir tomar uma decisão e levá-la a cabo. Essa virtude, como a maioria das virtudes, é totalmente ambígua. As pessoas que julgam ter força de vontade e controlar seu próprio destino só conseguem continuar acreditando nisso, tornando-se peritas em enganar a si próprias. Suas decisões, na verdade, não são decisões. Uma decisão de verdade torna a pessoa humilde, pois ela sabe estar à mercê de tantos fatores que nem é possível listá-los, e sim complexos sistemas de evasão, de ilusão, com o objetivo de fazer com que elas e o mundo pareçam ser aquilo que elas e o mundo não são. Eu decidira não deixar nenhum espaço no universo para uma coisa que me inspirava vergonha e medo. Nisso, saí-me muito bem. Jamais encarando o universo, jamais encarando a mim mesmo, permanecendo em movimento constante. Mas até mesmo o movimento constante, é claro, não impede que de vez em quando haja uma queda misteriosa, como acontece quando um avião encontra uma turbulência. Hoje, creio que se na época eu fizesse ideia de que o eu que ia terminar encontrando acabaria sendo o mesmo do qual havia passado tanto tempo fugindo, teria ficado na minha terra. O tempo é comum a todo mundo. É igual a água para o peixe. Todo mundo está nessa água, ninguém sai dela, e se sair acontece a mesma coisa que acontece com o peixe. A pessoa morre. E sabe o que acontece nessa água, o tempo? Os peixes graúdos comem os miúdos. Só isso. Os graúdos comem os miúdos e o oceano está pouco se lixando. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Livro O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Esse livro foi indicado pelo nosso convidado do episódio 46, o músico, compositor e escritor Tony Bellotto. Ele foi lançado em 1956, é um livro incrível, é o segundo romance do James Baldwin, que também está no documentário Eu Não Sou Seu Negro, que foi indicado ao Oscar, que a gente já trouxe aqui no Escuta Aqui, e é uma obra-prima da literatura americana e traz essas pinceladas autobiográficas para abordar uma relação bissexual ao acompanhar David, que é um jovem americano em Paris, à espera da sua namorada, ela, que por sua vez está na Espanha. Enquanto eles estão nesse momento para ver se ela quer ou não se casar com ele, ele conhece Giovanni, que dá título ao livro, que é um garçom italiano por quem ele se apaixona. Então o livro explora muito esse questionamento do homem consigo mesmo. Para além de abordar a questão da bissexualidade, que a gente já abordou um pouco da relação não monogâmica, bissexualidade no episódio anterior, ele fala dessas agruras
de um personagem enfrentando o vazio existencial ao perceber a fragilidade das suas bases, da sua identidade, dos laços e das frustrações e das relações que ele já viveu. Escolhi esse trecho que, inclusive, tem a ver com uma pergunta. Eu vou fazer duas em uma. Eu queria saber o que você ainda guarda da sua criança, dessa sua relação com a terra. E o Arthur Henrique mandou uma pergunta aqui para gente, que é como foi retornar essa identidade interiorana após esse movimento de se encontrar com um homem gay em um ambiente tão urbano como São Paulo. Não, eu achei lindo esse trecho, assim, porque pra mim bateu num lugar muito também de falar sobre autoblindagem, assim. Eu sou uma pessoa que se blinda pra caramba. Isso desde criança, assim. Eu acho que sobrevivi me blindando. Então eu me abro, assim, só em situações que eu me considero seguro. A gente trabalha muito isso na terapia, né? Mas isso é uma coisa que eu acho uma ótima qualidade minha, assim. De me blindar nos momentos certos. Porque isso te preserva de tanta coisa, né? Esses dias, a minha madrinha me mandou uma carta que eu escrevi pra ela com 5 anos de idade. Que eu aprendi a escrever sozinho com 3 anos. Nossa, eu achei tão coerente, assim. Eu falei, gente, que incrível. Olha como a gente perde a noção, né? Se eu fosse, sei lá, pensar hoje em dia, assim, tipo, nossa, uma criança de 5 anos. Sei lá, eu falo, nossa, não, ela não teria capacidade de... Né? A gente, às vezes, trata as crianças como seres não dotados de ciência, que conseguem concatenar ideias, assim. E eu lendo essa carta, eu pensei, nossa, eu era uma criança tão cheia de ideias, assim, eu acho que isso eu preservei, eu acho que eu sempre tive uma pulsão da criatividade, assim, uma pulsão da criação, que é uma coisa que, né, eu tive muita sorte dos meus pais terem apoiado, mesmo eu sendo de uma origem muito humilde. A família da minha mãe e do meu pai são, tipo, de fazendeiros muito humildes do interior de Minas, tipo, muito mesmo. Eu agradeço muito, assim, aos meus pais por eles terem tido essa sensibilidade, assim, de me ver criando, né, essa coisa, tipo, nossa, ele aprendeu a ler e escrever sozinho com 3 anos de idade. Tava ali, tipo, a primeira música que eu escrevi foi uma música que eu fiz pra minha cachorrinha, assim, a Spark, com 5 anos de idade. E era meio que um punkzão, assim. Essa coisa de referência de televisão, né, porque eu jamais... Meus pais não escutavam esse tipo de música. Eu acho que isso eu preservei até hoje, assim, do meu eu criança. Essa pulsão criativa, essa vontade de criar e de estabelecer um limite pra mim e ultrapassar ele, assim. Aí é que tá, eu acho que não rolou um movimento meu de retomada de identidade interiorana, porque eu nunca deixei de ser o meu eu interiorano. Tanto é que, né, eu morei muito tempo em São Paulo, aí tava morando em BH até pouquíssimo tempo atrás, aí agora eu tô em São Paulo até começo do ano que vem, depois eu não sei. Eu me enxergava muito em São Paulo como uma pessoa olhando um aquário do lado de fora, sabe? Justamente por não me identificar muito com as pessoas assim, fiz amigos e parcerias profissionais incríveis, etc, etc. E tanto é que isso é uma coisa que me linka muito com o Pedro Altério. Ele tá morando lá no Gargolândia, que é fazenda, ele cresceu na fazenda. A gente falou isso, acho que numa das primeiras vezes que a gente se viu. A gente falou, o nosso santo bateu porque a gente é da roça. É diferente. É muito diferente. Eu acho que tem 2 ciclos aí. Quando você nasce e cresce numa grande metrópole, você tem uma tendência a achar que o mundo é aquilo, sabe? E às vezes isso te restringe muito e te impede de encarar o resto do mundo como lugares viáveis, assim. Quando você vem de um lugar muito pequeno e você tem experiências de vida muito diferentes das experiências de metrópole, tipo, eu fui comer no McDonald's com 18 anos de idade, sabe? Então eu entrei na USP, que é elitista pra caramba. Tinha só 3 pessoas de fora do estado de São Paulo, eu era uma delas na minha turma. Eu levei um choque cultural tão grande. E é isso, eu acho que com os anos eu fui aprendendo a me adaptar a esse meio. Tanto é que, sei lá, com 2 semanas eu já tava me sentindo paulistano, assim. Eu fui num show de metal em São Bernardo, na segunda semana minha aqui em São Paulo, do Within Temptation, que é uma banda holandesa que eu amo ainda de paixão, mas que eu amava. Aí eu com 18 anos, tipo, não, nossa, como assim? Vou pra São Bernardo. Quase dormi na rua em São Bernardo por causa desse show, mas fui. Desde o começo, eu acho que São Paulo especificamente, eu acho que é uma cidade que te dá muito e te pede muito em troca. É isso. Esse é o movimento dela. Ela te dá e pede muito em troca. Quem me conhece, assim, quem é do meu convívio familiar, consegue reconhecer em mim
certas nuances, assim, que são de alguém que é do interior. Eu acho que isso até é de um jeito diferente de encarar determinadas coisas, assim. Eu tinha muito aquele tipo de comédia romântica, né, nos anos 2000, que é misógino pra caramba, né, que é da mulher que consegue o emprego dos sonhos, aí o universo obriga ela a desistir porque a vida dela é ser uma esposa no interior, assim, tipo, é isso que você merece. Não, isso não aconteceu comigo, né, tipo, as coisas, sei lá, chegar no interior cheio de sacola de compra, assim, tipo, ai, que lugar é esse? Não, eu acho que eu me adaptei a esse universo metropolitano, sem deixar de ser a pessoa que eu já era, assim. E você conseguiu lidar bem com os momentos de solidão? Porque eu já vi você falando disso em algumas entrevistas em relação a algumas Uhum. composições, como é que elas surgiram nesse momento de baque, de ruptura, não só com amores, mas com amizades ou Sim, novas amizades que surgem, porque é uma cidade muito árida, né? Como a gente já falou aqui. E também essa característica que me parece que você traz desde a infância, que é o lugar de solitude, né? Uma criança que com 3 anos já aprende a ler e escrever de uma forma autodidata, aos 5 já está compondo, enfim, tem que ter um espaço só dela, de não muita convivência para poder ter esse sim. silêncio, né? Interno e externo. Como é que você lidava com esses momentos de solidão e principalmente agora na pandemia, por exemplo? O que me manteve ativo, criativo e operante durante esses meses de pandemia foi realizar esse disco. Eu me privei pra caramba de convívio social, assim. Tanto é que agora eu tomei a segunda dose da vacina na quinta passada, que eu tô planejando, nossa, quero ir num barzinho com fulano, quero muito encontrar minha amiga. Minha vida social diminuiu muito drasticamente, assim, por esse movimento de me cuidar e porque eu estava muito focado realmente no processo do disco. Então, a maioria dos contatos que eu tive nesse último ano e meio foram contatos relativos a trabalho, assim. Eu não sei se você chegou a ver o trailer do disco, montagem, roteiro meu, e aí eu falo, né? Amando e desamando atravessados pelo fim de todas as coisas, me encontrei na beira da solidão mais infinita. E só ali eu entendi que o mundo nasce e termina todos os dias para cada um de nós. Principalmente quando eu cheguei em BH, fiquei 5 meses ano passado direto, assim, na roça com os meus pais. Chegando em BH num momento de lockdown, a maioria dos meses que eu morei em BH desde o ano passado foi período de lockdown, então não tinha nem barzinho, nem. Então, nossa, essa solidão mais infinita vem muito disso, assim, tipo, de você estar numa cidade que você conhece pra caramba, mas que você não tem uma base tão forte, que seus amigos estão super paranoicos que nem você, e por isso que eles são seus amigos, porque, né, rola essa coisa de identificação, né? Ou vem a ciência, né? E não o nosso querido presidente, Sim, né? então é isso, tipo, essa pessoa aqui, quem você acha que vão ser os meus amigos? Vão ser pessoas a mesma vibe que eu, assim, né? Então, realmente estava todo mundo se cuidando muito. Eu vi muito poucas vezes meus amigos mais próximos. Foi punk, assim, eu me considero uma pessoa que lida bem com solidões no geral, mas esse período da pandemia foi punk. Teste de resistência, né? Tô marcando show presencial, né, pro começo de dezembro. Eu me sinto meio jogado aos leões, né? Porque, tipo, é 18 meses de trauma. Agora vive aí. Arruma aí sua vida. Para quem viveu isso sem fugir das circunstâncias, quem pôde e teve o privilégio de fazer home office, de se cuidar e pôde encarar isso olhando para dentro, olhando para os seus fantasmas, para as coisas que ficaram guardadas durante tanto tempo nessa vida corrida que todo mundo leva, eu acho que a gente sai um pouco machucado pós-guerra, mas sai um pouco fortalecido também, pronto para novos desafios, assim. Pelo menos eu me sinto assim. Eu senti que eu perdi muita coisa, mas eu senti que o que pode entrar também de novo para substituir essas velhas coisas que eu estava apegado podem ser bem bacanas, assim, podem ajudar a canalizar as forças para aquilo que importa, né? Para aquilo que é realmente necessário. A gente depara com uma finitude escancarada que você fala, você não tem o tempo todo do mundo para poder ser quem é e realizar o que você precisa Sim. fazer, né? E aí, sobre essa questão das relações, eu queria entender um pouco como é que você lida com esses amores em tempos tão líquidos, né? Você tem uma música que fala de uma história de um relacionamento via aplicativo, esses encontros fugazes. Nas suas letras fala muito de encontros, desencontros. Como é que você lida com esse tema pessoalmente? Eu vou cair num clichê, viu, Benti? Eu quero saber quem que você proíbe de ter um poder sobre você hoje.
tá na sua letra aí também. Nossa, assunto para terapia. Aqui é o Divã da Masculina, Nossa, querido. inclusive, Bem-vindo. esse foi o grande tema da minha última terapia, assim, da minha última sessão. Então só faz um recap aí dessa sessão. Não farei. Eu acho que esses próximos meses vão ser bem montanha-russa de emoções, assim, porque eu tive uma ruptura de relacionamento durante a pandemia. Eu acho que agora tem tanta coisa represada, né? Tanta questão, assim, que a galera chama de FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Eu tô sentindo FOMO, assim, de todos os lados e tentando não deixar minha cabeça ir embora. Esse FOMO é medo de perder alguma coisa, né? Essa sensação de que você está sempre um passo atrás dos demais, né? Na série, nos filmes, nos amores, nas viagens. Mesmo, por exemplo, a coisa dos shows, assim. Pô, eu já tô com um show presencial marcado, eu vou fazer o primeiro show do disco novo agora na sexta, que não vai ter público, mas já é show montado, então... Só que aí, semana passada, eu, antes de tomar a segunda dose, vendo outros shows acontecendo, eu falei, eita, não, como assim? Eu já devia estar fazendo show. Eu acho que é uma coisa um pouco de relacionamento, assim. Pelo menos eu, agora, sendo muito pessoal, estando solteiro há muito tempo, mas querendo, sei lá, me jogar e viajar para um monte de lugares e conhecer pessoas diferentes. Juntar essa coisa da carência de estar solteiro há um tempo com essa, tipo, nossa, velho, agora que as coisas estão minimamente dando sinais de melhora, pô, eu quero me jogar mesmo, assim. O rolê dos aplicativos é muito traiçoeiro, né? É um ambiente muito traiçoeiro. Acho que as pessoas têm muito preconceito também. Eu já vi principalmente no meio gay, assim, tipo, tem uma galera que adora fazer slut shaming, que aí é um termo também que é muito assim, tipo, envergonhar por determinadas atitudes a galera que usa aplicativo, como se fosse uma coisa degradante, assim. Pô, não, eu já conheci gente, inclusive, meu último namoro conheci por causa de aplicativo. Tenho amigos, muito amigos, assim, que se tornaram amigos depois de encontro de aplicativo, assim. Como qualquer coisa da internet, principalmente isso é muito interessante, que eu comecei a sacar alguns anos atrás. Em cidades pequenas, em regiões de cidades muito pequenas, os aplicativos dão uma possibilidade tão grande de formação de comunidade que é tão precioso, que é ali você, tipo, um cara de 20, 21 anos que nunca teve experiência com nenhum cara, tá super confuso em relação a isso. Você liga o aplicativo e aí a 30 quilômetros de distância tem um outro cara. Isso gera um diálogo, enfim, isso é muito precioso. Assim, acho que as pessoas não têm noção do quanto é solitária a experiência de se descobrir uma pessoa LGBTQIA+, numa situação de interior. Tanto é que agora, domingo, estreou no Netflix um longa-metragem que foi filmado na região de onde eu sou, que é o Valentina. Tem uma música minha na trilha, tem tango na trilha. A protagonista é trans, é uma adolescente de 17 anos, trans, que tem que ir para uma cidadezinha do interior de Minas. E aí ela é jogada aos leões, assim, do preconceito, tem que se virar para encontrar as pessoas com quem ela se identifica ali naquele meio. Tem a coisa traiçoeira da liquidez das relações, de às vezes você se perder demais, se diluir muito emocionalmente, assim. Tem esse risco, assim, é uma coisa que eu já passei em alguns momentos da vida, assim, tipo, de estar tão inerte nessa coisa da casualidade que meio que você se sente meio diluído, assim, parece que você é incapaz de criar algum tipo de vínculo. Mas tem essa coisa que é muito preciosa, que às vezes as pessoas ignoram, assim, que é de possibilidade de encontrar pessoas muito legais, de gerar comunidades mesmo, assim. Como tudo na internet, né, gente? Tem gente que paquera pelo Pix, pelo Instagram. É o que você faz da ferramenta, né? E da maneira como você se coloca, se essa persona que você cria virtualmente condiz com seus valores, né? Ou se ela não te coloca no lugar de violência ou de exposição do seu lado mais podre, né? Daquilo que você, de uma postura que você não faria presencialmente com ninguém, porque eu acho que a grande questão, e já conheci pessoas, amigos e amigas de várias orientações sexuais que tiveram situações de golpe no Tinder, em qualquer outro aplicativo, tanto quanto no Instagram, que você faz da ferramenta, né? E aí, Bente, eu queria saber sua opinião sobre, recentemente, a gente tem visto, inclusive, políticos falarem abertamente sobre a própria intimidade, expondo sua orientação sexual publicamente, como o senador
Fabiano Contarato, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado federal Israel Batista, mais recentemente. O que no fato de se tornar uma representatividade artística LGBTQIA+, que a gente começou nossa primeira parte falando disso, se tornou uma preocupação, um peso a mais, ou, ao contrário, agregou ainda mais força e leveza para o seu trabalho? Pois é, eu tava pensando nisso mais cedo hoje, inclusive. Desde o primeiro single e o clipe, eu me posicionei no trabalho solo, né? Eu quis me posicionar como homem gay porque eu não saberia fazer de outro jeito, assim. 2 exemplos que eu não vou citar nomes, de artistas que primeiro estabeleceram uma fanbase, assim, bem grande, e aí depois saíram do armário, assim. E os dois se posicionam como artistas bi. Mas eu fiquei pensando, tipo, nossa, é que eu não conseguiria, sabe? Isso é uma coisa, assim, que eu levo muito para esse meu trampo solo, que ele é muito uma extensão do que eu sou. Que é só assim que eu consigo fazer isso funcionar, sabe? Eu já passei muitos anos escrevendo resenha de CD, de show e etc. Desde o começo, quando eu comecei meu trampo solo, eu falei, eu só vou conseguir fazer isso funcionar se for coisas que eu acredito, assim, do primeiro segundo até o último segundo. Eu não conseguiria ter essa, sei lá, esse cinismo, assim, tipo de, não, vou fazer meio que um queerbait, pra quem não sabe, quando você coloca símbolos queer no seu trabalho, mas sem se posicionar. Então você deixa as pessoas se perguntando, será que ele é gay? Será que ele é hétero? Que ele é... Nossa, se eu tivesse lá no começo feito algo assim, como que seria a receptividade, né? Assim, o público gay, assim, também tem uma boa parcela que tem uma dificuldade de consumir artistas gays, por preconceito mesmo, assim, que preferem muito mais consumir conteúdo de mulheres e etc. do que consumir conteúdo de artistas gays. Eu sei que eu não saberia fazer de outro jeito. Um exemplo que me veio aqui agora é a questão do BBB, né? Que se discutiu tanto, a questão da representatividade, e parece que quando você dá um passo à frente em qualquer causa que seja, a gente já conversou isso com vários convidados aqui que estudam masculinidades e tal, quando você adentra qualquer tema e se posiciona politicamente, porque toda posição é política, eu mesmo às vezes me sinto falando, nossa, eu falo isso, eu discuto isso, eu penso sobre isso, a margem de erro diante do olhar dos outros diminui. Porque eu tenho visto nas notícias e isso me incomoda, por exemplo, falar o senador gay, tipo assim, ele é um senador. Sim, mas eu acho que isso volta para aquela questão que eu tinha falado, de sentir que por eu ser muitas vezes taxado, tipo, o músico LGBTQIA+, papapá, de ter toda uma parcela, assim, de uma galera que vai ignorar meu disco, assim, que não vai nem escutar porque acha que eu tô nesse nicho. E que é isso, eu não mereço ser escutado fora desse nicho. Eu queria trazer para vocês uma informação que no Brasil tem uma vítima da homofobia a cada 23 horas, segundo a pesquisa Impacto da Orientação Sexual dos Candidatos sobre a Intenção de Voto, Posicionamento Político do Eleitorado LGBT, realizada pelo Instituto Atlas, mostra que 60% dos eleitores afirmam que votariam em um candidato assumidamente gay para a presidência da República. Mas essa mesma pesquisa do Instituto Atlas mostra ainda que para 24% dos entrevistados, votar em um candidato homossexual é algo impensável e que as mulheres são mais progressistas nesse sentido que os homens. Ou seja, num país que tem uma predominância cristã, religiosa, mesmo sendo um Estado laico, é assustador ainda ver o quanto que a vida íntima, afetiva, sexual de uma pessoa diz mais do que o que ela realizou politicamente ao longo do seu passado, na hora da gente pensar na eleição. E eu tenho falado isso aqui porque eu acho que ano que vem está aí, a gente tem uma eleição muito importante pela frente e mais do que olhar aquilo que a pessoa fala dos valores da família ou whatever, né? A gente precisa entender quais são as ações que essa pessoa faz que condiz com aquilo que ela prega e vai para o palanque dizer. Benti, queria falar do seu novo disco. Você fala de um tema super animado, né? Você fala das catástrofes de ser brasileiro, né, gente? É a coisa mais atual impossível, né? Falar das incertezas do amanhã. Eu queria saber como você vê esperança no futuro próximo. E eu gosto muito de pensar
também que você pudesse dizer que eu vi você falando disso, né? Sorri ao menos um mês para cada pessoa que me fez chorar um dia. Como é que você se acolhe? Quais são os seus lugares de afeto nesse momento para você cogitar um futuro próximo? O Logo Ali, ele é um disco muito sobre jornada, assim, né? Ele é um disco muito sobre caminhar, aguentar. Ele começa com passos, termina com passos. Desde a capa, né? Que a capa você já falou um pouco sobre. Eu peguei o Derrubador Brasileiro porque o Almeida Júnior tem todo um trabalho muito importante ali registrando temática caipira no final do século XIX. Ele tem um quadro muito importante que é o Violeiro, que é uma das primeiras representações oficiais assim da viola caipira, né? Porque surgiu no interior do Brasil. E o Derrubador Brasileiro, ele tá ali naquela situação de encostado no machado e tem uma floresta meio derrubada em volta dele, tem fumaça e tem a floresta ali atrás, tem água escorrendo. Quando eu me incluo nesse quadro, né, nessa reinterpretação desse quadro, apoiado na viola ao invés do machado, tá, esse é o meu lugar de cantar minhas experiências pessoais nesse Brasil que foi derrubado por pessoas muitos anos antes de mim. Então eu já tô aqui vulnerável nesse Brasil derrubado, cantando minhas experiências pessoais e cercado por elas, né? Então acho que eu tive muito cuidado com as letras, assim, delas terem essas nuances, assim. Então elas têm sempre essas pontuações desse contexto que a gente tá vivendo. Às vezes mais otimista, né? Quando as letras clamam, né, por esse refúgio no afeto, esse refúgio na criação e etc. E às vezes mais pessimistas mesmo. Você citou aí a De Tanto Esperar, que é a última música do disco. Para mim, a reta final do disco tem um otimismo, né? A penúltima música chama Do Outro Lado, que é uma música sobre a gente precisa aguentar, a gente precisa aguentar. Aí tem a metáfora do logo ali, né? Que o logo ali de mineiro, se um mineiro fala pra você que alguma coisa é logo ali... Esquece, né? Só esquece, tá longe pra caramba. E a De Tanto Esperar é muito isso. Eu sou amigo da Ana Vilela, eu tô querendo falar isso pra ela há um tempão. Eu sempre esqueço. Que a De Tanto Esperar é a minha trem-bala. Eu acho que é muito... Eu compus ela um pouquinho antes da pandemia, comecei a fazer ela antes da pandemia, no carnaval do ano passado. E aí, com a pandemia, ela começou a fazer muito sentido, assim... Isso aconteceu com algumas músicas que estão no disco, que são músicas que eu tinha começado a fazer, e aí veio a pandemia, e aí, nossa, levou para um outro lugar. E a De Tanto Esperar é isso, é tipo, mesmo num ambiente inóspito, assim, você tá esperando, que você sente que seu coração tá parando, assim, mas é tanta coisa que você quer viver e você se agarra nessa vontade de viver as coisas e seguir adiante. Como que você encara essa tragédia que aconteceu no Brasil? Eu, como artista, né, como músico, é a terra arrasada da terra arrasada, porque a gente está num ecossistema que desapareceu por causa da pandemia e que já estava sendo atacado de todas as formas por causa de um governo que odeia a arte, que odeia artista, que é movido pelo ódio, né? A força motriz desse tipo de governo é o ódio, e isso em outros lugares do mundo também. Eu quis muito replicar uma coisa que vários discos já fizeram pra mim, assim, discos que salvaram minha vida, discos que foram companheiros de jornada. Fazer esse disco foi meu companheiro de jornada nos últimos meses. Eu sou muito privilegiado de ter tido esse apoio do Natura Musical pra fazer. Completar o disco foi meu logo ali. Então, tipo, nossa, esse disco totalmente megalomaníaco, fazer isso com essa lista de participações que parece crédito de filme, num contexto que nem esse. Então foi um processo muito desgastante, muito exaustivo, muito recompensador, né? Tá todo mundo muito orgulhoso dos resultados. Você ouviu o Pedro falando, acho que essa sensação do Pedro é uma sensação geral, assim, de todo mundo envolvido no disco. E por isso que a gente fica meio assim, tipo de... por que não tá chegando em mais pessoas? Porque é isso, assim, tipo, a gente tá tão orgulhoso que a gente fica nessa ansiedade, assim, de que chegue. Mas que é um disco muito denso, então ele exige também esse tempo de formiguinha, assim, de chegar em cada vez mais gente. O seu refúgio está no fazer, através da resistência artística e poética? E fazer a roda girar, assim. Então eu já recebi várias mensagens, tipo, em 2 semanas de disco, recebi muita mensagem. Gente falando, nossa, esse disco era o que eu precisava para esse momento. Nossa, essas coisas que o disco tá falando estão conversando exatamente comigo. Então era isso que eu queria. Porque com Era 2, tem 3 anos que o disco saiu, até hoje eu recebo muita mensagem, tipo, de nossa...
Seu disco foi muito importante para mim no momento de ruptura que eu tive, familiar, difícil, papapá. Questão de representatividade. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver um homem com quem eu me identifico, que é gay também, cantando com viola caipira. Pô, já recebi muitas vezes mensagem assim. É para isso que a gente faz o que faz. Eu recebi 2 mensagens no Instagram. Nossa, me fez tão bem, assim, porque a gente, às vezes, principalmente nesse momento de pandemia e principalmente nesse meio, né, que é um podcast, e até no espetáculo online que eu fiz, você fica sem esse retorno direto, né? Então, por isso que às vezes a gente fala tanto aqui de que esse espaço não é só um espaço de quem faz Alma Masculina, nem dos nossos convidados, mas de todo mundo que ouve, e a gente sente que tem uma audiência e ouvintes e parceiros que colaboram também com a nossa campanha de financiamento coletivo, que ajudam a construir, sugerem convidados, trazem temas, indicam filmes, livros. Enfim, esse espaço de resistência afetiva é para todo mundo que está a fim de fazer a roda girar para a gente ver esse futuro tão mais próximo quanto o Benti falou aqui. Benti, como é que faz para te achar nas redes? Para me achar em qualquer lugar, nos streamings, no YouTube, nas redes sociais, é só procurar Benti, B-E-M-T-I. É tipo BenTV sem o V, só que sem o E, né? Uhum. Então, B-E-M-T-I, você me acha em qualquer lugar. O segredo é esse. E vai lá, porque vale muito a pena. Eu maratonei os clipes e as músicas e é um trabalho impecável. Você vai ter o reconhecimento que esse disco e que seu trabalho merece, com certeza. E quem você gostaria de ter aqui no Alma Masculina com a gente e por quê, Benti? Depois do papo, eu fiquei imaginando que alguém que ia gostar muito, eu nem sei se já participou, na verdade, mas é o Hugo Bonemer. O Hugo é uma das pessoas mais queridas, assim, que eu já conheci nessa trajetória, assim, desde que eu comecei meu trampo solo. Ele gravou um clipe comigo, né, o de Eu Te Proíbo de Ter Esse Poder Sobre Mim. Ele é extremamente generoso, extremamente querido, ele é muito aberto, assim. Eu acho que tem muitos depoimentos, assim, que eu já vi do Hugo, que a gente comentou muito por cima, né, dessa passabilidade, de você ter essa questão de você ser um homem gay que meio que flana pelos ambientes, sem as pessoas te taxarem de cara e quais questões que isso gera, assim. Eu já vi ele falando muito sobre isso e ele é muito aberto, assim, a desconstruir os próprios preconceitos, né? Eu acho que, tipo, cada pessoa, assim, por exemplo, nós, homens, gays, etc., a gente tem um monte de preconceito em relação às outras letras da sigla, né? Que são coisas que a gente está sempre desconstruindo, que a gente está aprendendo, tá todo mundo aberto. E eu reconheço no Hugo, assim, alguém que está sempre muito aberto a aprender muito. Ele é vegano e ele é muito, assim, apaixonado pela causa vegana. Eu fiquei imaginando, assim, ele pirando, assim, no papo. Eu acho que ele ia gostar. A gente vai recebê-lo com o maior prazer. Quero te agradecer pela disponibilidade, quero te desejar todo o sucesso do mundo para que esse trabalho chegue em lugares que você nem imagine, que eu já sei que você está bombando em Portugal, que você tenha força e resiliência para poder encarar as catástrofes brasileiras com a sua poesia e a sua arte. Obrigado, pô, eu agradeço demais o convite, eu agradeço demais pelo Pedro ter feito essa ponte. Tô muito, muito orgulhoso, assim, desse trabalho e tem muito do Pedro nele. É muito bonito também como essas correntes, né, vão levando a outras coisas, assim, que a gente realmente não imagina. Então eu fico feliz de verdade pelo espaço. Quer levar o conteúdo do Alma Masculina para sua empresa ou evento? Nos envie um e-mail para contato@almasculina.com.br. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para quem se relaciona, convive ou se identifica como um homem. Colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos aos nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Benti e Maria Rita Kel, e também agradecemos a Pedro Altério, Soraya Azevedo,
e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, fascine-se e até o próximo encontro.